agora no início, rapidinho. Ok. Deixa eu ir para os slides. Eu não instalei o GIS aqui no meu computador porque ele não comporta, tá? Mas aí a gente tem lá no trabalho, lá eu faço depois. Uhum. Dando um feedback do última aula, né? Algumas coisas para reforçar, né? Que já foi falado pela Jaqueline, né, no início no início da aula da quinta passada, né? Que a questão sempre ortogonaliza em edificações, né? Então, vai ser raro nos casos, né? Mas mesmo as que têm um desenho um pouco mais regular, geralmente eles são elementos ortogonais, né? Ali na favela tem essa questão de, às vezes, ser difícil mapear uma edificação individual. Às vezes você vai ter que fazer você vai acabar mapeando uma amálgama de edificações, né? Mas aqui, pelo menos um pouco no contexto curitibano, elas tendem a ser um pouco mais ortogonais, né? Se pegar em alguns outros contextos que você tem construções em áreas com declive, né? Que às vezes você tem uma construção meio sobre a outra, às vezes tipo a construção de cima pode estar numa orientação um pouquinho diferente da de baixo, mas também vai ser casos um pouco não vão ser casos tão comuns, né? Que você não tem uma quina que seja ortogonal, que se você usar a ferramenta de ortogonalização, não vai dar um resultado bom, né? Mas a tendência é sempre, lembre-se, fez a edificação, vai lá em, em ortogonalizar aquela feição lá na função lá e ortogonaliza. Ou usa, no caso do JOSM, usa aquele plugin Build que ele já faz a edificação já ortogonalizada. Outra questão para cuidar, não duplique feições. Alguns casos ali, por N motivos, na verdade. Teve alguns casos que foi desenhada uma feição e tem um trecho daquela feição que meio que compartilha uma outra, o espaço de uma outra feição que existia do mesmo tipo, né? Lembrando que isso são para questões de feições do mesmo tipo. Então você já tem uma via desenhada, de você desenha uma outra via e meio que duplica num trecho lá. Então sempre cuidar nisso. Sempre coloque categoria nas feições que vocês mapeiam. Alguns casos eu achei algumas feições que foi feita geometria, mas não foi colocada a categoria, não foi classificada aquela feição. É aquela coisa, fez isso, sempre lembre de categorizar. E outra questão que também eu percebi em alguns casos foi feito feições novas e foi deslocado uma que já existia para ficar compatível com a nova. Isso geralmente acaba acontecendo porque a gente não ajusta a imagem de fundo antes de desenhar as feições novas, né? E quando a gente vai desenhar as feições novas, para ela não sobrepor ou ocupar espaço de outra que já existe, a gente tem o costume de arrastar a que existe. Então sempre ajusta a imagem de fundo primeiro e depois, no caso que precisar, você ajusta a feição que já existe, o que não é comum, e aí você faz as feições novas, né? Desenha as feições novas. E duas questões novas aqui por questão do JOSM, né? Essa primeira que eu vou mostrar daqui a pouco, né? Evitar, alguns casos a gente vai desenhar edificações ou hidrografia e às vezes a gente usa o mesmo nó da hidrografia, a gente desenha o mesmo nó de uma hidrografia ou de uma edificação, usa o mesmo nó de por exemplo, de uma via que existia, né? Evitem desenhar coisas feições diferentes ocupem o mesmo nó, porque se alguém depois for editar, por exemplo, você fez a quina de uma casa ocupou o mesmo nó da via, depois você vai modificar essa via, vai mudar a posição daquela quina daquela casa. Então, evitem essa parte, mas depois eu mostro no JOSM um exemplo disso. E o segundo ponto quando vocês estão lá no TextManager e forem acessar o JOSM para mapear a partir de lá, sempre cuidem com o limite que ele indica no mapa, né? Porque o JOSM, como você tem que baixar o dado no JOSM, ele vai baixar o dado da área
de interesse, né? Daquele quadrante que veio do Text Major, né? Não vai baixar de fora. Então, você cuide de só mapear dentro daquele quadrante. No máximo, alguma borda, né? Em alguns casos, que nem foi mostrado pela Jaque, né? Você tem um lago, você não vai mapear metade do lago, você mapeia ele todo. Até porque se você... O JOSM vai baixar esse lago todo, né? Mesmo que uma parte dele esteja fora da área. Mas sempre mapeie, sempre cuide e sempre mapeie dentro daquela área, porque você não tem certeza se já existem ou não feições que estão por fora daquela área. Diferente de ID, que vai mostrar as feições que existem fora, né? Vai ter essa diferença. Mas isso também eu mostro no JOSM agora. E tem um terceiro ponto do JOSM que também eu já vou aproveitar agora para mostrar. Everton, tem duas perguntas aqui que daí acho que você já pode mostrar aí junto, né? A primeira é a da Ana Carolina, que é onde eu vejo minhas alterações feitas no JOSM, no caso é a segunda pergunta, na verdade. A primeira pergunta é a do Leonardo, que ele pede assim, tem uma dúvida rápida, quando fiz o envio no JOSM, ele contabilizou os nós passando 40 objetos. Uhum. Acho que a questão de como ele contabiliza os nós na hora que envia, né? Na hora que, antes de fazer o envio. Tá, Sim. Em que sentido? Deixa eu ver. Acho que eu vou pedir aqui, Leonardo, você está ouvindo? Você poderia especificar melhor a pergunta? Sim, Cauê. Eu só queria saber, na verdade, se é comum ele enviar esses nós juntos, porque ele contabilizou os nós e as geometrias fechadas. Uhum. Então, ele mandou o prédio, mais todos os nós que fazem parte do prédio. Isso é comum, ele faz isso mesmo. Sim, Então, até porque... posso responder essa, Everton? pode. No OpenStreetMap, a única feição que tem coordenadas mesmo é o nó, e cada nó é uma feição. E quando você tem uma linha, né, essa linha ela é composta por nós, e cada nó desse é também uma feição, que também tem como você colocar propriedades nos nós de, por exemplo, de um polígono. E se o Everton quiser complementar. O que ele vai fazer é, tipo, a forma mais resumida, né? Aquela edificação, basicamente, ela é formada por 4 nós, ou mais, né? 4 nós, mais um caminho que é que é as linhas que contornam ele, né? Então, a edificação a geometria, a edificação como geometria são tudo isso. Então, por isso que ele vai enviar tudo, né? Certo, perfeito. Mas eu não preciso colocar mais atributos nesses nós, ele já está puxando da geometria que eu criei. Sim. É que geralmente, para dizer que nunca vai ter uma. Por exemplo, os nossos cantos geralmente não vai ter nenhum elemento que você possa colocar de categoria ali. Ele vai puxar automático, mas tem algumas situações, por exemplo, pegando o exemplo que eu, Cauê e mais alguns já fuçamos, quando você tem a numeração numa edificação, por exemplo, o número de uma casa, esse número na casa é um nó que fica na aresta da casa que fica de frente para a rua. Então você cria meio que se a casa tem 4 nós, né? Você tem um quinto nó ali no meio, que naquele quinto nó, além de ele ser um nó que pertence a uma edificação, né? Pertence a uma geometria que é de uma edificação, naquele nó vai ter um número, que vai estar lá, agora eu não lembro, number ID number, não me lembro mais o nomezinho que ele dá é igual àquele número daquela casa. Então você tem algumas situações que você vai ter um nó naquela edificação que vai ter um atributo a mais. Mas é porque daí tem por uma questão de consistência, de lógica, né, de estrutura, eles aconselham fazer assim, né? Então você usa um nó a mais para botar a numeração da casa. Então tem algumas situações. Mas as que a gente trabalhou, esse nó já vai pegar automaticamente a classificação que é dado para toda edificação. Ele só é um elemento a mais ali. Ele é um elemento para compor essa edificação, a geometria dessa edificação. Entendi. Legal, obrigado. A outra pergunta era da...
Para ver. Então, tem algumas ferramentas que você consegue, né, consultar. Por exemplo, se você joga o teu, o teu nome lá, você consegue ver todas as sessões que você já fez. Outra forma aí, pensando mais gráfico, por exemplo, eu vou mostrar aqui no Jones, depois qualquer coisa eu vou mostrar ali nele. Deixa eu só... Aí eu vou colocar a explicação disso meio no combo que eu vou mostrar agora, só para ter revisão. Que... Porque enquanto eu estava fazendo, Uhum. aí eu fui enviar os dados e apareceu coisa que eu não tinha feito. Eu acho que eu devo ter passado mal, sem querer também. Eu queria ver o histórico das alterações que eu fiz antes de enviar, entendeu? Eu não sei se tem essa opção. Antes de enviar, tipo, se é antes de enviar, deixa eu ver pelo que eu entendi, né? Se é antes de enviar, antes de dar lá o salvar e enviar, tudo que você, por exemplo, lá no IDE, aqui no JOSM, tudo que você vetorizou, é que daí tem, deixa eu pensar um pouco, é que tipo, se você não quer que enviar nada, né, quer eliminar tudo lá, é que eu já emendo, mas é que eu tô pensando agora se ele já vai aparecer. Deixa eu fazer aqui, daí eu já confirmo essa parte. Porque geralmente, deixa eu achar aqui, que eu acho que a tua dúvida é uma das que eu ia responder hoje, num outro sentido. Eu já emendo na explicação, já vejo isso. Deixa eu só mostrar na ordem aqui. Acho que uma primeira dúvida aqui que enviaram lá por e-mail a questão do quando a gente vai abrir aqui pelo Text Manager no JOSM, na hora que vocês forem mapear, deixa eu clicar aqui, mapear tarefa. Volta. Na hora que vocês forem aqui no Na hora que vocês forem abrir aqui no JOSM a tarefa X, deixa eu pegar aqui no cachimbo, que é mais fácil. Na hora que vocês forem selecionar uma tarefa aqui e vir aqui em JOSM, aqui já está feita, deixa eu pegar uma do lado. E for clicar em mapear, lembre sempre do JOSM já deixar o JOSM aberto. Então, se para alguns apareceu lá um erro lá de tipo, seu JOSM está aberto ou valide ou ative o controle remoto, uma das coisas que você sempre tem que lembrar é sempre deixar o JOSM aberto e aqui na interface do JOSM, sempre vem em preferências, vem aqui em controle remoto e clique em habilitar controle remoto, que geralmente ele não está habilitado. Geralmente o padrão, por padrão, ele não vem com isso aqui habilitado. Então habilitem isso, que com essas duas coisas, a hora que vocês clicarem aqui para mapear tarefa selecionada, ele sempre vai abrir lá no JOSM. Aí entra agora entra um daqueles pontos que eu tinha falado. Então, a hora que vocês forem abrir aqui a tarefa, deixa eu abrir aqui. Opa. Não é por aqui. Isso. A hora que vocês forem abrir aqui no JOSM, tem aquela questão dos dados que ele vai baixar aqui. Só ele está carregando. Vou colocar a camada de fundo. Beleza. A camada de fundo. Quando vocês forem abrir uma tarefa aqui no JOSM, ele vai baixar todas as feições que
em algum pedaço delas estão dentro da área da tarefa que a gente selecionou. Então, todos os elementos que tem aqui fora, ele não vai baixar nenhum. Então, sempre cuidem de mapear dentro da área que ele baixou em específico, né? Então, qualquer coisa... Deixa eu ver se ele acha o vetor aqui. A borda dele tá bem... aqui, ó. A borda dele é bem chatinha de ver. Acho que até às vezes tem uma forma de mudar. Só vou ter que ver certinho como que faz isso para facilitar. Mas, tipo, ele tem a borda dele é essa aqui. Sempre cuidem de mapear dentro dessa borda aqui. Então, porque ele só baixa os dados de dentro dessa borda. Porque daí, aqui fora dessa área que ele baixa, a gente não tem certeza se existe ou não uma feição que foi vetorizada. Ao contrário de D, que a gente consegue ver as feições que já existem fora da área da atividade. Então, é só esse cuidado. Aí eu vou ver certinho como que faz para mudar a simbologia disso, porque, de fato, uma coisa que é ruim aqui é o quanto que... É a aparência, a visualização, o símbolo que ele usa para essa borda, que fica meio ruim de visualizar. Daí eu vejo até para vocês aprenderem a mexer nisso e facilitar um pouco nessas horas. Então só tem esse cuidado, né? De ver onde que está a borda e só mapear de dentro, porque por fora a gente não tem conhecimento de feição nenhuma. Aí aquela questão de vértice comum, aqui tem um caso de uma coisa que foi mapeada, que esse polígono aqui, um vértice dele compartilha esse vértice com essa via. Então, sempre evitem, assim como a gente tem que evitar cruzar uma via, cruzar uma via por dentro de uma edificação, a gente também tem que tentar evitar isso, porque se alguém depois for modificar essa via aqui por algum caso, ele vai modificar esse polígono todo também. Então, e essa mesma coisa para quando a gente fizer uma via perto de alguma fronteira, que nem aqui, se alguém for editar a via, vai acabar editando essa fronteira de bairro, né, também. Então, sempre esse cuidado para, por exemplo, não é tanto problema para quando a gente está desenhando, mas pode ser um problema para frente quando alguém for mexer em alguma dessas feições e vai acabar modificando a tua, né? A que você desenhou ou vice-versa. Então, esse cuidado aqui. Aqui tem algum exemplo da questão da linha duplicada, então você tem todo esse trecho que dá para juntar essa linha com essa linha num trecho só, com uma feição só. E uma forma de saber o que você desenhou, aqui é chatinho, mas uma forma de saber, mesmo o que você desenhou antes, que já foi enviado, tem aqui num das janelas, tem a janela, é para ser autor o nome, deixa eu achar aqui, autores. Você liga a janela autor, e tem aqui o autor, inclusive, deixa eu ver aqui, que é uma das pessoas que está fazendo o curso, né? Então você vai clicar aqui e você consegue, aqui, inclusive é você, Ana, aqui. Você consegue ver quem é o autor dessa linha que você está clicando aqui. Geralmente vai aparecer o último autor daquela linha. E para as que você está desenhando, que você não submeteu, vai ser mais ou menos um esquema igual também. Assim como você já vai ver as tags que você colocou naquelas informações que você está vetorizando, mas você não subiu, você também vai ver que está ali o teu nome, tá? Você como autor. Só que aquela coisa, que vai misturar o que você já enviou com o que você fez naquele momento. Mas é por aqui que você sabe o que é da tua autoria e o que não é. Então aqui você clica, aqui foi fulaninho que fez, aqui foi outra pessoa. Então é por aqui que a gente fica sabendo. Então,
a princípio, esse reforço que ia dar, esse feedback é mais ou menos em cima desses pontos. Não sei se para o pessoal que tinha feito alguma pergunta ficou claro, quer que eu dê uma reforçada de novo. Oi, eu tenho uma dúvida que eu estou sem chat aqui. Posso te responder? Eu sou a Raquel, sou lá do Geocart. Boa noite, gente. Boa noite. É que eu estava editando, aí eu vi o seguinte, ele tem um recurso aí que quando você vai editar alguma coisa que é muito próxima de alguma feição que já foi editada, ele faz uma coisa que nem aqueles programas de edição de imagem como o CorelDRAW, etc. Ele automaticamente ele já fica tentando aproximar o ponto daquele ponto que está pertinho da onde eu estou fazendo a feição. Aí eu queria saber se tem que habilitar isso, dele ficar automaticamente empurrando o meu ponto, entende o que eu estou falando? Tipo assim, ó, eu vou mapear uma edificação. Ah, tá. Uma edificação. Aí, às vezes, na favela, a edificação é muito pertinho uma da outra, aí ele fica puxando o ponto, né? Do vértice para o outro que está próximo. Eu só queria saber se tem como desabilitar isso. Obrigada. Tem, eu só vou ter que ver certinho onde que é isso. Depois até vejo, eu vou juntando... Não, tudo bem, pode até ser na próxima aula, né? Vocês falaram que aí não atrapalha aí o andamento. Obrigada, gente. Eu já vejo certinho, mas tem como fazer. É o mesmo esquema do offset. Acho que é... Deixa eu ver se é aqui. Eu vejo certinho, mas até onde eu sei tem algumas coisas dessas para você definir a distância, que é o que tem no QGIS, que tem no próprio AutoCAD. Eu já vejo, já junto essas dúvidas e também já tiro semana que vem, acho que na outra que vai ter. Acho que é isso. Mais algum... Nessa ferramenta, ela é chamada de imã ou tem outro nome? Você sabe dizer? Agora eu não vou saber... Eu tenho que ver também como que vai ser o nome na interface em português, mas eu não lembro de cabeça. Mas eu não vou lembrar de cabeça, então eu vejo lá. Everton. Oi. Normalmente essa ferramenta é alguma coisa em relação a opções de aderência. Em português, no QGIS, é aderência. Não sei se... no QGIS. Eu só não sei se vai ter... É porque se eu for procurar agora, vai um tempinho. Aí eu dou uma olhada certa, eu já... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. É que se for é nessas duas abas aqui. Ferramentas. Tem alguma dessas aqui, mas eu vejo certinho também. Aí eu já tiro essa dúvida para vocês. Mais alguma perguntinha? Everton, talvez tenha a polêmica das casas geminadas. Então... Assim, se elas são muito próximas... O que a gente faz lá, pegando o exemplo pessoal das atividades que a gente faz lá no teto, geralmente quando a gente acaba desenhando, tipo, edificação por edificação, mesmo considerando meio que quando tem um teto, que nem aqui provavelmente eu faria uma casa, seria uma edificação aqui e outra aqui, tentando pegar o padrão, meio que eu perceba que tem um teto ali, com duas abas, meio formando uma casa. Então a gente vai mais ou menos indo nisso, né? Se ali é duas casas, se ali é só uma parte de uma casa, isso a gente vai acabar confirmando muito quando a gente vai para trabalho de campo ou usa algum recurso de imagem a nível de rua, né? Apesar que mesmo imagem a nível de rua não vai ser... Se tem alguma edificação no fundo, não vai pegar, ou mesmo Inclusive, tem lugares que a gente sabe que tem mais uma edificação depois que as pessoas vão na casa aplicar questionário, que daí a gente descobre que ali que uma construção no fundo ou alguma coisa ali é uma casa a mais, não é? Por mais que por mais que na imagem satélite a gente veja uma edificação só, na prática você tem duas, porque você tem duas unidades habitacionais, mas tem coisas que você só vai pegar a nível
quando você está em trabalho de campo, e a depender da situação vai acabar sendo interessante, por exemplo, no nosso caso lá, que a gente faz uma coisa meio censitária, acaba sendo interessante você dividir aquela edificação em 2 casas, porque você depois vai ter dados diferentes para cada parte dessas, mas a depender da aplicação que você faz, que você está mais interessado no elemento físico da edificação, aí toda ela junta acaba cumprindo a função ou a necessidade nossa. Então vai também depender um pouco da função. Mas a questão é assim, muita coisa vai resolver a hora que for a campo, ou com recurso que você vê a nível do solo e só. Aqui pela imagem meio que você tenta ali analisar meio onde vai formando, você tem um telhado com 2 águas, né, 2 abas, e define aquilo com edificação. Então vai um pouco no chute, e aqui é um pouco mais nítido, essa comunidade é um pouco mais fácil, mas tem algumas coisas, mas é meio que ir ali na hora, e a única questão sempre é ortogonalize, que vai ser raro os casos mesmo nessas casas geminadas ou coisa do tipo. Mesmo aqui que você tem um puxadinho, uma coisa meio de leve, no fundo ele ainda é ortogonal, até certo ponto. Acho que é isso. Mais alguma dúvida pendente? Aí o resto eu trago uma resposta na próxima aula, qualquer coisa. E deixo também, vou mandando e-mail e pergunta lá no chat, que também alguma coisa que eu ver que é de parte de Josme, eu vou agregando para responder nas outras semanas. Né? Acho que passar agora por Elias. Alguém tem